Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Abra sua Bíblia comigo, sem perder tempo. Na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, o capítulo é o de número 2 e o versículo é o de número 9. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Amém. Mas, como está escrito, aquilo que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pega na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Se bonita ficou difícil, pelo menos perfumado escapa um ou outro, né? Aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, né? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre esta igreja, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta madrugada, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. Toda a igreja diz amém. Os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu prego o Evangelho desde criança. Eu tinha 13 anos quando comecei a pregar. Hoje eu tenho 47, carinha de 50, corpinho de 60. Porque não é você, né? Só Jesus sabe como os dias têm sido pesados. E só eu sei, para dormir, quantos comprimidos eu tomo. E eu confesso a vocês que eu achei que a velhice não ia chegar, que a idade não ia chegar. Eu lembro dos velhos pastores contando dos pesos, das dificuldades. Eu pensava que a idade não chegaria para mim. Eu li um livro há alguns anos atrás. O nome do livro era Pentecostes Sem Limites, escrito pelo pastor, me deu um branco, Robert McAllister, fundador da igreja de Nova Vida, ou de Vida Nova. Já ouviram falar desse pastor ou não? Ninguém foi no cinema assistir o filme do Bispo Macedo? Alguém foi ver o filme? O pastor do Bispo Macedo era o pastor Robert McAllister. Aquele homem tinha uma graça tão grande que ele pôs a mão sobre a cabeça de 2 homens num culto. Um era Edir Macedo e o outro era R.R. Soares. E olha as 2 igrejas que nasceram ali. O bispo Robert McAllister era filho do primeiro americano branco a receber o batismo com o Espírito Santo, lá no avivamento da Rua Azusa. Porque o avivamento da Rua Azusa era uma igreja de negros. E como aconteceu aquela explosão de milagres, os americanos convertidos brancos começaram a ir no culto. E o pai do pastor Robert McAllister foi o primeiro americano branco a receber o batismo com o Espírito Santo. E aí ele se muda para o Brasil e o filho abre um trabalho e começa uma glória. No livro dele, ele conta que ele teve uma enfermidade muito cedo. E mais tarde eu descobri que essa enfermidade levou ele à morte. Ele teve um problema no coração e trocou uma ponte de safena. Colocou uma ponte de safena. Quem conhece esse tipo de cirurgia sabe que é uma cirurgia simples. Hoje muita gente faz. E a pessoa tem longevidade. Mas o pastor Robert fez essa cirurgia e precisou
fazer a manutenção dela. Aí ele foi aos Estados Unidos, cirurgia simples, sem nenhum tipo de problema, deitou lá na mesa de cirurgia. Quando abriram o peito dele, ele tinha 48 anos de idade, por fora. Por dentro, ele era um homem de 70. Eu não sabia que isso era possível. E quando abriram ele, ele teve uma hemorragia interna, os médicos não conseguiram detectar e ele morreu na mesa de cirurgia. Quando eu vi essa história, eu achei que também era uma fábula. Até que, há 2 anos atrás, eu fui fazer uma bateria de exames e o médico que sentou comigo, um cristão, falou: Marco, você tem que se cuidar mais. Eu disse: por quê? Porque você tem 45 anos de idade, por fora, mas por dentro. Os seus órgãos internos são órgãos de um homem de quase 70 anos. E eu falei: por quê? Ele disse: abatimento, crises, traumas, sequelas, noite sem dormir, angústia, mágoa, dores, situações que às vezes a gente não passa para ninguém, porque o pregador, o pastor é aquele que tem que sorrir para todo mundo. E um pregador da forma como Deus me levantou, eu não sei se vocês conseguem ter essa visão, eu não consigo estar em nenhum culto para ouvir, porque em todo culto que eu chego, param quem está aí e me dão o microfone para pregar. Então você só dá. E as pessoas acham que você acaba sendo um super-homem, porque você vence tudo, atravessa vales, mas só Deus sabe o que a gente passa no meio da caminhada. Então eu estou aqui hoje, debaixo da graça, e tenho certeza que muitos de vocês são responsáveis por eu ainda estar vivo, porque tem muita gente que ainda ora, e na oração deve lembrar de uma das mensagens que eu preguei. Em algum momento essa mensagem Deus usou para tocar o seu coração, e naquele dia o Senhor falou com você, então Deus me colocou dentro da sua alma, e eu estou aqui para agradecer vocês, porque não existe grandes homens, nem homens grandes, existem homens que o Senhor Deus levanta, e o sustento vem da igreja de Cristo. Amém, igreja? Quem pode dar um glória a Deus bem alto por esta palavra? Pregar o que eu vou pregar aqui hoje, e eu tenho pregado esta palavra nos últimos dias, e o Senhor tem instado com o meu coração para que eu pregue ela. Ele diz que é uma mensagem para este momento, é uma mensagem dura de se ouvir, mas é uma mensagem extremamente verdadeira e atualizada. Falar sobre o apóstolo Paulo, para mim, é uma viagem para o país de Alice das Maravilhas. Primeiro, porque eu amo Paulo. Segundo, porque eu me esmerei em conhecer a vida do grande apóstolo. Terceiro, porque Paulo é para mim, longe de todos os demais personagens da Bíblia, uma mente pensante. No Novo Testamento, ele só perde para o meu Salvador. Não há nenhum outro que se compare a Paulo em intelecto, em sabedoria, em graça, em espiritualidade. Só que nem todas essas qualidades transformaram ele em um super-homem. Ele também é, de longe, o mais atrevido de todos. E todo ser atrevido acaba contraindo inimizades. E as inimizades dele não se deram apenas com o inferno. Paulo tinha problemas com Pedro. Eu não sei se a igreja sabia disso, e espero que ninguém se escandalize aqui. Você consegue imaginar 2 homens do quilate de Paulo e Pedro, um dia discutindo sobre a salvação, falando sobre usos e costumes, falando sobre doutrina de igreja. E lá vem Pedro olhando para Paulo, dizendo assim: olha, o que você prega não é nada do que eu prego. E aí vem Paulo e quebra uma própria palavra que ele diz, porque Paulo um dia disse assim: se aparecer um anjo e vier aqui anunciar um outro evangelho para vocês, que seja anátema, maldito. Aí Paulo vai dizer para Pedro, no capítulo 2 da carta aos Gálatas: Pedro, Cefas, Cristo te deu um evangelho e a mim me deu outro. O seu evangelho é o evangelho da circuncisão, o meu é o evangelho da incircuncisão. Para você, Pedro, só é salvo quem tem o prepúcio cortado, como manda a lei judaica, o prepúcio do órgão sexual masculino. Para mim, Pedro, o prepúcio que tem que ser cortado do homem não é no seu órgão genital, é do seu coração.
A briga foi tão violenta, Paulo, por causa do Paulo, me deu um branco. A briga foi tão violenta, Paulo, que Paulo disse assim: eu tive que resistir a Pedro na cara a cara, eu tive que botar o dedo no nariz de Pedro e dizer para ele: você sabe muito, mas não sabe tudo. Quando Pedro foi questionar Paulo: e quem foi que te consagrou o apostolado? Paulo contou uma historinha para ele. Pergunte qual? Eu conheço um homem que, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi ao terceiro céu e lá ouviu coisas inefáveis que não é lícito a homens como você, Pedro, eu contar. Era Paulo dizendo: quando você, João, tiveram a chance de me evangelizar, de me doutrinar, quando vocês puderam me tornar discípulo de vocês, nenhum de vocês aceitaram. Vocês conhecem essa história da Bíblia, né? Vocês sabem que Paulo é o discípulo que vem na contramão, é o 13º apóstolo, é aquele que Jesus levanta sem conversar com ninguém, é aquele que Jesus levanta a revelia da igreja, porque a igreja já estava fundada, o ministério já funcionava, a igreja já tinha pastores, diáconos, presbíteros e evangelistas, a igreja já havia dado ordem para que fosse cuidado dos órfãos e das viúvas, a igreja só consagrava aqueles que o Espírito Santo mandava, e para ser consagrado tinha que falar com o presidente da igreja de Jerusalém, que era Pedro. Aí vem o Espírito Santo, vai na casa de um profeta. Na casa de quem, igreja? Não foi na casa do pastor presidente, foi na casa de um profeta chamado Ananias, e disse: Ananias, anota o endereço que eu vou te dar, rua chamada direita. Chegando lá você vai encontrar um nanico de 1,5 metro, calvo, caolho e manco de uma perna. Esse é o apóstolo Paulo. Você vai derramar sobre ele o azeite, porque eu estou levantando ele para a minha obra. Ananias, desesperado, pega o chifre de azeite, a pastinha de obreiro e a credencial da convenção, põe a mão na porta e quando vai sair, comete um ato falho. Pergunte qual? Ele resolve perguntar para Deus o nome do homem que ele vai consagrar. Senhor, qual é o nome do homem que eu vou consagrar? E Deus fala com alegria: Saulo de Tarso. No original, Saul de Tarshite. Quando Deus diz o nome, Ananias tem quase um infarto. Imagina ele abrindo a porta, Marcinho, olhando para fora para ver se ninguém ouviu aquela heresia. Ele fecha a porta, põe o chifre de azeite aqui, a pastinha credencial da convenção aqui, e diz: Senhor, esse aí não é aquele? E o Senhor diz: é aquele. Mas não é o assassino, é um assassino. O perseguidor de crentes é ele. Senhor, mas esse homem não presta. Eu imagino Deus se ajeitando no trono, dizendo assim: eu podia ficar quieto, mas eu vou falar para todo mundo saber dessa conversa. O Ananias, quem manda nessa jossa sou eu. Quem levanta homens para o ministério sou eu. E eu vejo que vocês não veem. Vocês enxergam um palmo à frente do nariz, eu enxergo a eternidade. Esse baixinho não presta para você, mas para mim ele é um vaso escolhido. É um vaso escolhido. Acabou a história. Paulo foi ungido, começou a pregar ali nas cercanias da cidade onde ele estava. A notícia se esparrama porque o baixinho sai de dentro da casa dele, no caminho de Jope. Inclusive, quando você for a Israel, lá tem a praça de Jope, tem uma baleia lá do Jonas. Paulo pregou por ali, ficou hospedado em uma casa ali à beira-mar. A casa está de pé até hoje. Dizem que Paulo saiu pregando ali, a notícia esparramou e as pessoas começaram a vir ouvi-lo pregar. Como muita gente veio ouvir ele pregar, a notícia chegou em Jerusalém. Chegou aonde? Aí o pastor presidente da igreja de Jerusalém juntou a comitiva. Como é que chama essa? Você que é ligado mais em convenção do que eu, como é que chama quando você vai fazer o crivo? Conselho de ética. O conselho de ética da igreja de Jerusalém. Quem é que está pregando? Era o tal do Paulo. Foi todo mundo ver Paulo pregar. E quando eles viram Paulo pregar, a história diz que Pedro e João se apavoraram. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque Pedro e João notaram que tudo que eles tinham, Paulo tinha. Só que Paulo tinha coisas que eles não tinham. Copiou aí?
Tudo que Pedro e João tinham, Paulo tinha. Pergunte o quê? Unção para pregar. E graça. Eles tinham, porque isso vem do céu. Só que o Paulo tem coisas que Pedro e João não têm. Pergunte o quê? Pedro e João eram pescadores. Ser pescador naquela terra era como eu, que fui boia fria no interior de São Paulo. Eram homens analfabetos. Analfa de pai e beta de mãe. João foi aprender a ler e escrever com quase 90 anos, e aí ele escreveu o Apocalipse. As encíclicas de Pedro não saíram da mão dele porque Pedro nunca soube escrever. O Evangelho de Marcos foi ditado pela boca de Pedro porque Pedro não sabia escrever. Quem escreveu as encíclicas de Pedro foram discípulos dele, porque era um analfabeto. Aí os dois semi-analfabetos que tinham graça e unção viram um homem que tinha graça e unção, só que quando Paulo falava, ele vertia conhecimento. O cara tinha QI, tinha inteligência, era anel de formatura no dedo. Quem já leu na Bíblia que a Bíblia chama Paulo de doutor da lei? Quantas vezes eu ouvi o meu pastor falar, Paulo era um rabino, porque era um doutor da lei. Conversa para boi dormir. Quando a Bíblia diz que Paulo era doutor da lei, a Bíblia está sendo literária. Ele era doutor em leis, ele era advogado. Paulo era instruído, aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel na Universidade de Jerusalém. Era um homem que vinha da aristocracia judaica, era um homem rico. Por isso, mais tarde, ele vai dizer, eu tenho dupla cidadania, a cidadania judaica e a cidadania romana. Jesus resolve trazer para o métier do ministério dele, um homem do avesso. Um homem que sabe falar em línguas, e não é língua de anjos. Quando ele diz, eu falo mais línguas do que todos vocês, os crentes espirituais dizem, meu Deus, ele tinha o dom de variedade de línguas. Não, ele era poliglota mesmo. Era um homem sábio, instruído. Jesus resolve pegar um cidadão que é preparado nas letras e derrama sobre ele a unção. Ele é mais ou menos Jesus quando criança, que cresce na graça e a graça, a unção, o conhecimento literal. Esse Paulo, quando Pedro e João escutam ele pregar, os dois se confabulam e dizem assim, estamos perdidos. Se esse aí começar a ficar à frente da igreja, nós estamos fritos. E o que a gente faz? Vamos fazer aquilo. Como ele é novo convertido, todo novo convertido aceita qualquer coisa que venha do alto clero. Vamos falar para ele se esconder até a poeira baixar. Poeira do quê? Ele vem matar os crentes e agora se converte. Há uma revolução em Roma. Então ele tem que se esconder. Então Pedro e João chamam Paulo e dizem assim, ó, você vai se esconder por um tempo, e quando a poeira baixar, a gente te busca. Ele, como novo convertido, acredita. E ele volta para a cidade de Tarsis. Só que ele volta para a cidade de Tarsis sem nenhum tipo de ensinamento da fé. E ele chega em Tarsis e dando a pregar o evangelho para a família dele. Resultado, ele é expulso de casa. Ele é deserdado. Ele que tinha um escritório de advocacia, a cidade toda sabe que agora ele pertence àquela religião chamada O Caminho, que é o cristianismo. E tiram dele todas as suas clientelas. A situação para ele fica tão agravante que ele precisa aprender a tricotar. Um homem criado com ouro, prata, riqueza e sabedoria precisa aprender a fazer tricô, costurar tenda, porque se não costura a tenda vai morrer de fome. E é desse jeito que ele aguarda a poeira baixar. A pergunta que eu faço, quanto tempo leva para uma poeira baixar? Quanto tempo leva para um escândalo ser abafado? Quanto tempo leva para que alguém esqueça o seu passado? Faço uma outra pergunta, se fosse você, quanto tempo você suportaria de silêncio e de abandono? Ele foi abandonado por 14 anos. 14 anos. 14 anos sem ser visitado por Pedro, por João, por todo aquele pessoal que falou para ele, se esconde que nós vamos te encontrar. Nesses 14 anos, o coração dele se endurece. O abandono cria traumas na alma dele. Por isso Paulo, depois que se levanta e vai começar a obra, é um homem duro. É um homem que expulsa os crentes fracos de perto dele. A violência com que Paulo se levanta é tão grande que pecador para ele tem que ser entregue na mão de Satanás. Já leram a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele dizendo, que eu quero que entregue a alma desse rapaz.
o corpo dele ao diabo para que a sua alma não se perca. Imagina um pastor da igreja falar assim: irmão, eu vou entregar o seu corpo para o diabo, para ver se dá para salvar o resto. É esse Paulo que se levanta. É esse Paulo que traz João Marcos para perto dele, um evangelista tremendo, um menino novo. Na primeira vez que jogaram pedra em cima de Paulo, João Marcos caiu na braquiária, como diz lá no interior de São Paulo. Saiu correndo. Aí Paulo chamou ele e disse assim: você é um covarde, não presta para andar comigo, saia de perto de mim. João Marcos não se desvia porque Pedro adota João Marcos, mas não adota porque ama, é só para fazer gracinha para Paulo, porque os dois tinham uma desavença. Mais tarde, quando Paulo vai morrer, ele escreve uma carta a Timóteo e diz: Timóteo, traz a capa que eu deixei em Troas e traz junto João Marcos, porque eu vejo como hoje ele é importante para o reino. No fim da vida ele faz o meia-culpa. Paulo começa a ficar violento, porque ele foi abandonado, ele tem traumas. Paulo não é um anjo, não é um semideus, não é o quarto membro da Trindade, não é um querubim, ele é um ser humano. Por isso, ele fica enraivecido, embravecido, e o sistema dele é diferente de todos os demais. 14 anos se passaram. Quantos anos? Um dia está todo mundo orando lá na igreja de Jerusalém, numa vigília, e não é que levanta um profeta, e o profeta grita: apartai para mim Barnabé e Paulo, para a obra que eu os tenho chamado. No começo foi uma alegria, pergunte por quê? Porque Deus falou. Aí vem a confusão, pergunte qual? Barnabé todo mundo conhecia, mas quem é esse Paulo? Faz 14 anos que Paulo sumiu, ninguém nunca conhecia ele, Yura. O que aconteceu? Aí eles são obrigados a pegar os escritos antigos, porque os cultos eram marcados, e de repente encontraram lá, 14 anos atrás, numa cidadezinha próxima de Jope, um moço pregando chamado Saul de Tarsite. Saulo disse que Deus trocou o nome dele para Paulo. Barnabé, que era um homem santo, disse: eu quero encontrar esse Paulo, porque a chamada é minha e dele, não é só minha. E ele vai à cidade de Tarsis. Ao chegar à cidade de Tarsis, ele pergunta por um certo Paulo. Ninguém conhece nenhum Paulo. E alguém diz assim: mas o nome dele um dia foi Saul. E Saul, o Saulo. Tem um eremita, um velho, ranzinza, que costura tenda. A história diz que Barnabé entrou dentro da tenda. Paulo nem olhou para ele. Sentado em cima das pernas cruzadas, costurando, diz assim: deixa a sua tenda aí que eu costuro, e o senhor volta para pegar daqui 3 dias e custa tantos denários. Nem olhou, de tanta raiva que ele tinha. Aí ele escuta uma voz dizendo: irmão Paulo, eu estava em uma vigília em Jerusalém, e alguém se lembrou de você. Não foi Pedro, não foi João, não foi a convenção. Quem se lembrou de você foi o Espírito do Senhor Deus. A tradição diz que Paulo levantou, desmontou a tenda inteira sem dar uma única palavra. Foi lá na rua e subiu na sua caminhonete. Ele tinha uma caminhonete, ele tinha um camelo, um dromedário, né? O burrinho era um carro normal, o camelo era uma caminhonete que todo baixinho gosta de carro alto. Ele senta no dromedário e grita: irmão Barnabé, vamos embora que estou atrasado. Faz 14 anos que eu estou esperando a minha chamada. E os dois empreendem uma viagem para a cidade de Antioquia. E lá na cidade de Antioquia começam-se os cultos. E os cultos são interessantes. Pergunte por quê? Barnabé é versado em homilia de culto, porque ele ficou aprendendo com Pedro. Barnabé não tinha muita vocação. A história diz que ele era um crente rico. Como era um crente rico, ele tinha um sonho de ser pastor, mas ninguém queria dar uma igreja para ele, porque ele não tinha vocação. Então Pedro foi cercado pelos obreiros da igreja de Jerusalém e disse: nós não podemos perder o dízimo desse homem. Qualquer semelhança com o presente não é obra do acaso. Então nós não podemos perder o dízimo dele. Ele quer ser pastor. E Pedro diz: mas não tem igreja nenhuma para pastorear. E alguém diz: tem uma igreja que mata pastor. Qual é o nome? Antioquia. E por que mata pastor? O povo é pobre, o que arrecada não paga o aluguel. Os crentes sofrem preconceito porque a cor da pele deles está acima do caucasiano.
Barnabé não quer ser pastor, ele não precisa de salário, então a gente manda ele para lá e une o útil ao agradável. É por isso que Barnabé vai para Antioquia e leva junto Paulo. Então Barnabé está no culto, ele diz: estou aqui empossado pela igreja de Jerusalém, e os nossos cultos vão começar assim, vamos lá, 3 hinos da harpa, vamos cantar, fazer oração, leitura do texto, e na hora de pregar, quem vai pregar é o irmão Paulo, porque Barnabé não sabia pregar. Então o culto tinha os desenhos de Jerusalém, e na hora da pregação é Paulo que vai pregar. Pense num homem que ficou 14 anos esperando uma chance para pregar. Imagina o primeiro culto como é que foi. Ele pregou uma mensagem daquela que arranca tatu da toca e sabiá do toco. A gente chamava em teologia de mensagem escalafobética. Ele prega algo extraordinário, ele levanta aquela igreja gigante, com meia dúzia de crentes. Os crentes saem do culto dizendo: Deus voltou para a igreja. A notícia se esparrama. Segundo o culto, a igreja começa a encher. Barnabé dirigindo o culto, os 3 hinos da harpa, tudo direitinho, porque ele aprendeu a homilia. E na hora de pregar, Paulo. Se você tem coragem de ficar numa madrugada, ouvir um pregador como eu, rouco, parecendo uma taquara rachada, imagina o que você faria para ouvir Paulo. A tradição, pastor Nicodemos, diz que a igreja em menos de um mês atravancou de gente que não tinha mais onde colocar, porque os cultos eram violentos. E de repente um dia Paulo resolveu orar para o Espírito Santo cair lá na pequena igreja de Antioquia. E o que aconteceu? Um Pentecoste. A notícia esparramou: Jesus está batizando com o Espírito Santo em Antioquia. Os crentes começaram a vir das províncias. No segundo culto, no quarto, quinto culto, Paulo está pregando, um irmão levanta em línguas, ele para a pregação e diz: ei, o que é que o senhor acabou de falar? Vamos dizer: eu não sei, falei na língua dos anjos. Paulo se ajeita e diz: eu sei o que você falou. Barnabé, sentado atrás, desespera, diz assim: calma aí, como é que é, irmão Paulo? Deus me deu a interpretação, mas isso não tem em Jerusalém. Aí Paulo diz: mas tem em Antioquia. A tradição diz que Barnabé questionou, diz: mas como? Ele diz: o que eu recebi do Senhor é o que eu ensino para a igreja. E ele interpretou as línguas. Quando a notícia esparrama que tem um que fala em línguas e tem um que interpreta, a igreja começa a faltar espaço. É mais de uma reunião por dia, porque tudo que uma igreja precisa viver é um tempo de avivamento. Eu não sei vocês, mas eu estou cansado de entrar em reuniões que parecem mais aulas de motivação. Eu sei que vivemos um tempo novo em que os pastores têm vergonha de serem chamados de pastores, querem ser chamados de coachings. Eu sei que é uma nova era, uma nova esfera de pessoas que querem trazer para dentro do púlpito palavras de motivação, palavras de autoajuda. A minha geração é um pouquinho mais antiga, a nossa geração, né, Paulo? Nós nunca saímos de casa para ir num culto buscar autoajuda. A gente entrava no culto para buscar ajuda do alto. Era uma ajuda do alto. Era isso que nós íamos buscar. A notícia esparramou e a igreja entupiu de gente. Foram passando os cultos, um dia Paulo estava inspirado, disse: eu vou orar para Jesus curar os enfermos. Barnabé regalou o olho. Como é que você vai orar, Paulo? Eu vou impor as mãos. E os enfermos vieram para frente, Paulo colocou as mãos e Jesus curou. Aí Barnabé anotou: isso tem em Jerusalém. Porque Jesus disse: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. No próximo culto a notícia esparramou dos doentes. Veio doente de tudo quanto é lugar. Era tanto doente que Paulo não deu conta de orar sozinho. Como ele não deu conta de orar sozinho, porque era muita gente, ele está pregando, ele começou a curar 1, 2, 3, 4, ele viu que o culto não ia acabar nunca, ele tirou um lenço do corpo dele. Pegou o suor, chamou um diácono: por favor, vem cá, diácono, pegue esse lenço e coloque em cima daqueles doentes. E a Bíblia diz que onde o lenço de Paulo pegava, as pessoas eram curadas, os demônios eram expulsos, as enfermidades resistiam. Barnabé ficou apavorado. Pergunte por quê? Porque isso não tem em Jerusalém. Aí ele pergunta: irmão Paulo, de onde é que o senhor arrumou esse negócio de lenço? Aí Paulo diz: o que eu recebi do Senhor. Não existe dom de curar enfermos, existem dons de curar os enfermos.
Na galeria de Coríntios, capítulo 11 e 12, sobre os dons do Espírito, o único dom que aparece no plural é o de curar os enfermos. Não existe um dom de curar, existem dons de curar. Uns recebem a cura por uma oração por telefone, outros com um copo de água, outros através de uma flor, outros através de um lenço. E não me importa como a pessoa é curada, o que me importa é que o nome de Jesus seja glorificado através da cura. Barnabé tem que fazer uma ordem para mandar para Jerusalém contar como é que estão os cultos. Como é que ele conta que tem alguém na igreja dele curando os outros com um pedaço de pano? Começa a criar uma confusão. No culto da frente, os doentes mais esquisitos do mundo antigo vêm para o culto. Pergunta: que tipo? Gente sem perna, gente sem braço. Não estou falando de paralítico, estou falando de anomalias. A tradição diz que um dia Paulo enxergou uma pessoa dessa, e no meio do culto ele foi e colocou a mão no toquinho do braço. E quando ele começou a orar, o braço nasceu, a perna nasceu. Barnabé se apavorou e disse: o que é isso? Ele disse: eu recebi do Senhor. Como se chama isso? Dom de operação de maravilhas. Mas não tem em Jerusalém, mas tem em Antioquia. Tem onde as pessoas acreditam, tem onde existem malucos que buscam. O Senhor Deus se limita a fazer aquilo que o homem acredita. Eu tenho pregado isso há muitos anos. Jesus é na vida do crente aquilo que o crente acredita que ele é. Por que é que na igreja Deus e Amor os irmãos creem em revelação e lá todo mundo revela? Já percebeu isso ou não? Você já viu um crente na Deus e Amor dirigir um carro importado? Falar 3 idiomas? Usar roupa de grife? Não, porque eles são franciscanos, são extremamente pobres. Mas você já orou com um crente na Deus e Amor? Já tentou? Não, vamos mudar para já tentou orar? Porque você dobra o joelho com um crente na Deus e Amor, ele não levanta mais. Ele ora 1 hora, 2, 3, 4, 5. Quando ele levanta, ele começa a dizer: o Espírito que revela. E aqui a Todorolava Serra, por que lá Jesus revela? Porque o culto começa assim: o Espírito que revela está aqui. Deus é na vida da igreja aquilo que a igreja acredita que Ele é. Assembleiano, quem conhece um assembleiano aí? Quem conhece um assembleiano batizado com o Espírito Santo? Por quê? Se converteu, senta um maluco do seu lado e diz assim: busca as línguas. Que língua? Eu sentei no culto a primeira vez, um rapaz do meu lado ficou falando um negócio lá. O culto inteiro eu cheguei nele no fim do culto, falei: o Márcio, era Márcio Sestari, meu amigo, sua mãe tem uma floricultura? Ela disse: não, porque você passou a reunião inteira falando samambaia, samambaia. Que samambaia é essa? Ele abriu aquele sorriso desdentado, ele só tinha 2 dentes na boca. O zagueiro e o atacante falou assim: eu falo na língua dos anjos. Eu falei: você fala no quê? Na língua dos anjos. Você quer ouvir? Eu falei: quero. E ele começou: samambaia, samambaia, samambaia. E eu falei: o que é isso? Ele falou: eu falo direto com Deus. Não precisa de secretária, não precisa de sacerdote. Eu falo aqui, Deus me escuta lá, e de lá Ele responde para cá. E ele olhou para mim e disse: e se você quiser, Ele te dá também. E eu falei: como é que eu faço? Ele disse: jejua, ora e sobe o monte. Sobe o monte, ora e jejua. E eu comecei a jejuar, subir o monte e orar. Em 1 mês eu estava falando a língua dos anjos também. Por quê? Porque nós acreditamos nisso. Aprenda isso nessa madrugada. Deus é na sua vida aquilo que você acredita que Ele é. Em Jerusalém não tinha, porque os crentes de Jerusalém estavam dentro de um sistema engessados. Para eles o evangelho tinha que ser quadradinho, tinha que ser exatamente daquele jeito. Aí aparece no meio do evangelho um louco. E Deus ama loucos. Eu vou falar de novo: Deus é apaixonado por gente biruta. Deus ama louquinhos, esquizofrênicos, gente que falta um parafuso na cabeça. Eu sei que essa linguagem não é para os altos, não é para aqueles que têm o seu anel de formatura formado na Universidade de Harvard. Isso aqui é só para gente que acredita em coisas malucas.
Deus deu para Paulo o que não deu para Pedro. E detalhe, Pedro é um analfabeto, Paulo é estudado. Isso prova que é mentira essa história, que Deus não se revela para quem é intelectual. Dizem que Deus só se revela para quem é pobre, lá para o pessoal da periferia. Não, Deus se revela para aquele que tem o coração aberto. Não interessa o sexo, a cor da pele, nem o nível social. Buscou, encontra. Bateu, a porta abre. Pede, que recebe. Recebe. Recebe, 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 recebe. Aquele que crê, recebe. Quem crê, recebe. Recebe. Quem crê, recebe. Quem crê, recebe. Quem crê, recebe. Ouça-me. Essas coisas malucas, Deus não pode revelá-las para aqueles que estão acima da média. Essas coisas de doido, Deus só revela para aqueles que não se envergonham de ser doidos. Sente um minutinho. Esse apóstolo planta a igreja de Corinto, a igreja mais viva e mais poderosa de toda a história, anos-luz à frente da igreja de Jerusalém. Quando Paulo planta a igreja de Corinto, ele havia acabado de ter uma visão sobre-humana, foi ao terceiro céu e voltou. A igreja de Corinto não é feita de crentes normais. A igreja de Corinto era feita de gregos. Gregos, aqueles gregos que deram à civilização moderna a sua cultura filosófica. O Ocidente moderno, como nós conhecemos, as Américas, só existem por causa de um tripé de conhecimentos, que é o direito romano, o moral judaico-cristão e a filosofia dos gregos. Esses três pilares sustentam o nosso Ocidente e por isso nós somos pujantes e ricos. Aí Paulo vai pregar para gregos. Eu amo falar sobre isso. Imagina você pregar para uma pessoa que não tem dente, que não tem aparência, não tem dinheiro, não tem comida. Se você levar um prato de comida e uma roupa, ela vai se entregar para Jesus. Agora eu quero ver você pregar para Gisele Bündchen. Quero ver você pregar para o dono da Rede Globo. Quero ver você pregar para pessoas que têm riqueza, beleza, inteligência. Os gregos inventam a tal da filosofia. Duas palavras no latim, philos e sophia. Philos, amigo, amante. Sophia, inteligência. Amigo ou amante da sabedoria. Antes de Jesus nascer, eles já tinham lá o tal do Platão, Aristóteles, Sócrates. Até hoje, nossos filhos se apavoram na universidade quando tem que interpretar um texto de Platão. Minha filha me mandou um dia desse um texto. Pai, me ajuda a interpretar aí que vale ponto. Ela estuda aqui no Mackenzie. Eu peguei o texto, eu amo interpretar texto, sempre gostei de ler. No terceiro parágrafo eu disse, meu Deus, eu estou lendo em português, mas eu estou entendendo em russo. Eu fui para o final para ver quem escreveu. Estava lá, Platão. Falei, tinha que ser esse infeliz. Tem 3.000 anos que ele existiu nesse mundo e até hoje ninguém entende o que ele falou. Ele inventou a dialética.
Ele inventa a arte da interpretação de textos. Ele inventa a crítica pela crítica, que mais tarde Schopenhauer vai transformar em doutrina política. São eles, são os gregos, esse povo inteligente. Aí Paulo, em vez de pregar para os pobres judeus que estão escravizados por Roma, ao invés de descer ao Egito, que está do lado de Israel, que é o primeiro país da África, e a África sofrendo, ele vai pregar para os gregos. Pense num homem atrevido. Eu quero saber o que Paulo tinha, porque se Deus der para nós aqui o que deu para ele, a gente vira o Brasil de cabeça para baixo. Quem acredita nessas maluquices? Pense num povo, além de inteligente, bonito. Até hoje a gente fala, aquele homem parece um deus grego. Aquela mulher parece uma deusa grega. Os gregos tinham um DNA diferenciado. Hoje não mais porque houve miscigenação de raças, mas eles sempre foram belos. Não bastasse ser inteligentes e bonitos, são ricos. A cidade de Éfeso teve o maior porto da história. E quem ia do Oriente Médio para a Ásia era obrigado a parar ali, porque os escravos não davam conta de remar os barcos. Então paravam ali e faziam negócio. A cidade tinha 500 mil habitantes em baixa temporada, em alta 1 milhão de habitantes. E eu estou falando de 2000 anos atrás. Era lá em Éfeso que estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios. E um outro dia eu volto para falar sobre ela aqui. Agora olha que coisa interessante. Esse povo rico que tem dinheiro, que tem beleza e que tem sabedoria, vai ser o alvo de Paulo. Ah, não bastasse isso, pense num povo místico e egoísta. Tinha um céu só deles. O céu deles se chamava Olimpo. Qual o nome do céu? Eles também tinham 3 deuses. Quase que uma cópia do cristianismo. Não que nós tenhamos 3 deuses, mas nós temos uma trindade divina que nos rege. Temos Pai, Filho. Os gregos tinham Zeus, Hades e Poseidon. E esses 3 deuses gregos, de vez em quando, ficavam entediados, desciam na terra, se materializavam, dormiam com as mulheres, e a semente deles faziam nascer, segundo a mitologia, os semideuses, que Hollywood insiste em colocar nas telas de cinema. Quem já assistiu Fúria de Titãs, deve se lembrar de Perseu, Teseu, Eros, Hermes, Afrodite, Diana. Quem foi ao cinema assistir a Mulher Maravilha, viu uma das filhas de Zeus. Diana era filha de Artemísia com Zeus. Então veja a cultura deles. É para esse povo que Paulo vai pregar. Aí um dia Paulo estava passando por Corinto, resolveu deixar uma carta, e alguém veio falar para ele: o senhor sabe por que funcionou a sua igreja aqui? Ele disse: por quê? Porque quando o senhor veio pregar, o senhor pregou conhecimento. O senhor era um homem sábio. Paulo disse: está enganado. Quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana. Mas quando eu fui pregar para vocês, eu levei revelação, eu levei sabedoria, eu levei interpretação que vinha direto do céu. Começou a entender? Paulo não ganhou os gregos pregando para eles filosofia. Paulo mostrou para eles que Zeus era uma mitologia. Mostrou para eles que a riqueza não leva ninguém a lugar nenhum, e que não adianta a pessoa ser bonita, porque tudo na vida acaba. A saúde acaba, a beleza acaba, o dinheiro acaba. Mas o velho e bom crente, não importa a sua posição social, desceu a rampa fria, crente não chora em cima do caixão, só diz: até breve. Já já a gente se encontra. Por quê? Porque existem riquezas que o dinheiro não pode comprar, e há coisas mais belas do que o seu rosto, senhorita. E Paulo foi levar para eles isso, o poder sobre-humano. Paulo era um homem que caminhava entre 2 mundos. Caminhante de 2 mundos. Há um tema para você pregar aí. Com um pé ele pisava na terra, com o outro pé ele pisava nas regiões celestiais. Quando era para discutir filosofia, ele recitava o poema dos estoicos. Ele falava sobre a filosofia dos epicureus, você vai encontrar isso em Atos dos Apóstolos. Mas quando ele encontrava um crente de oração, ele dizia: existem coisas além dos olhos. Quando Paulo escreve a sua primeira carta, ele escreve a primeira carta aos Coríntios em forma de lembrança, memória.
Fazia 20 anos que a igreja tinha sido plantada. Quantos anos? 20 anos depois, em uma viagem missionária, ele encontra um crente da igreja de Corinto. A tradição diz que o crente da igreja de Corinto se apresenta, Paulo fica feliz e faz a pergunta que qualquer pastor que passou por uma igreja faria: como está a igreja lá? E o rapaz respondeu como qualquer crente leviano responderia: está tudo bem. A igreja comprou um monte de terreno, construímos várias congregações, a igreja está com o patrimônio tudo pago, porque para alguns esse é o verdadeiro valor. A tradição diz que Paulo olha para o rapaz e diz: você não entendeu, eu perguntei como é que está a igreja de Corinto. O rapaz tenta refazer a mente e diz assim: agora eu entendi, a igreja de Corinto está trabalhando com área social agora, cuidamos de crianças, de velhos, de mulheres, temos asilos, montamos um núcleo, tipo uma UPA, estamos cuidando dos doentes, a igreja está cuidando dos órfãos e das viúvas. E Paulo diz: você ainda não entendeu o que eu perguntei. Eu perguntei como está a igreja de Corinto. Será que você compreende? Você tem noção que nesta noite nós temos duas igrejas aqui? E não são aquelas que os nossos velhos pais pregavam para nós, a igreja militante e a igreja triunfante. Lembrei da pregação do pastor Napoleão Falcão. São duas igrejas que nos assistem: a igreja que milita e a igreja que triunfará. Uma será arrancada da outra. É belo, mas não é isso que eu estou falando. São duas igrejas aqui: a igreja organismo e a igreja organização. A pergunta que fica é: qual é a que tem mais valor? O que é a igreja organização, pastor? É aquela placa bonita que está ali na porta: Assembleia de Deus do Ferreira. Lá na minha, em Orlândia, Assembleia de Deus Catedral do Avivamento. Algumas é Universal do Reino de Deus, Mundial. Outras é a Igreja da Graça. Outras é a Igreja Jesus foi ali e já volta. Essa é a igreja organização. O que é que a igreja organização vive do quê? Da sua aparência. E quer ver ela ficar boa? É quando ela compra um terreno. É quando ela constrói uma catedral. É quando ela consegue trocar os bancos de madeira por bancos como esse almofadado. É quando ela consegue colocar um som de ponta. É quando ela tem condições de pagar até músicos profissionais. É quando ela tem CNPJ, que dá a ela direitos e deveres para com o Estado. A igreja organização tem que ser protegida a qualquer custo. Eu me lembro que alguns anos atrás apareceu no jornal um moço que foi preso, crente, saiu de um culto, entrou num velório e foi ressuscitar o morto. Aí prenderam ele, perguntaram: por que você não ressuscitou? Ele falou: não deu tempo. Só deu tempo de tirar o algodão do nariz. Agarraram e enjaularam ele. E perguntaram: você é de qual igreja? E ele contou. Aí a imprensa foi para cima do pastor. Os diáconos blindaram. Chegaram: pastor, a imprensa está aí por causa daquele caso. Eu sei porque eu conheço. O pastor naquele dia ligou para um psiquiatra e disse: eu preciso que você arrume um atestado de loucura agora. Por quê? Porque tem um membro meu preso, ele foi lá num velório, ele queria ressuscitar o morto, e ele está preso. Para a igreja não ficar ruim, você tem que arrumar um atestado. Arrumaram um atestado de loucura para o rapaz. E eu vi esse pastor comentar com um amigo: rapaz, foi assim que eu me safei, senão eu estava lascado. Aí eu perguntei: pastor, e se tivesse dado o tempo dele orar? E se ele tivesse ressuscitado? O senhor ligar para qual médico atestar ele? Ele olhou para mim e disse assim: não, eu ia usar esse rapaz como modelo, ia botar ele no jornal. É membro da minha igreja, aprendeu aqui que Jesus cura. Mas como não deu certo, para proteger a igreja, chame ele de maluco e de louco. Porque a igreja, a organização, vale mais do que a igreja como organismo. É claro que a igreja, a organização tem valor, só que chega a ser mundano. Quando eu fui registrar a minha igreja, eu passei vergonha. Pergunte por quê. Cheguei todo crente lá no escrivão. O escrivão falou para mim: qual é o nome da sua igreja? Eu falei todas as coisas, levei a ata. Ele disse: quem é o dono da igreja? Eu disse: Jesus Cristo. E ele falou para mim: você tem o CPF dele? O RG, eu disse: por quê? Porque eu tenho que colocar no documento aqui, ó. Tem que ter um endereço fixo.
Porque se der qualquer problema, ele tem que responder pela igreja. Se desabar o teto e morrer um crente lá dentro, ele tem que ser o culpado. Se der algum problema com o fisco, ele tem que ser preso. Eu preciso colocar aqui o nome do dono da igreja. Olha que eu fiquei apavorado e eu descobri que, infelizmente, todas as igrejas têm dono. Não é esta igreja que Jesus vem buscar. Porque esta igreja depende da terra. Tudo que ela faz tem a ver com terra. Tudo que ela faz tem a ver com horizontal. A igreja, organização, é apenas um marco para a sociedade ver. A verdadeira igreja tem um nome simples: Nicodemos, Paulo, Marcinho, Marcelo, Marco, Yuri. Esta é a verdadeira igreja. Só que essa tem um problema, pergunte qual? A maioria dos nossos crentes dessa linda igreja não tem dinheiro. Como não tem dinheiro, são ignorados. Porque se fossem crentes como Barnabé, seriam relevados à estatura de pastores e obreiros. Mas como são seres, almas penadas, que mal têm condição de se sustentar, são ignorados. Só que quando a trombeta tocar, o tijolo não sobe, o piso de mármore não sobe, a letra de bronze na porta da igreja não sobe, a luz de LED não sobe, as cadeiras almofadadas não podem subir. Quem sobe é a Maria com 2 dentes na boca, é o João analfa de pai e beta de mãe. Quem sobe é a igreja comprada pelo sangue de Jesus Cristo, o eterno Salvador. Quando Paulo resolve insistir, diz ao rapaz: como é que está a igreja de Corinto? O rapaz disse: agora eu entendi, Paulo. A igreja está diferente. Por quê? Não tem mais aquela barulheira no culto. Não tem interpretação, não tem línguas. Acabou tudo. Mas acabou por quê? Não, porque agora nós não somos como os nossos pais. Nossos pais eram da roça. Nossos pais eram aqueles crentes simplórios. A nossa geração é estudada. A nossa geração é descolada. A nossa geração interpretou o texto de outra forma. Não é preciso tudo isso. A nossa geração é uma geração relativizada. Calma, tudo depende do ponto de vista. Não, aquele irmão pecou, tá, mas vamos ver o porquê ele pecou. Ele pecou porque a esposa dele fez isso com ele. Então, é relativismo. Como tudo é relativo, a igreja ficou mundana. Ela não ficou moderna, ela ficou mundana. Ela não ficou uma igreja para frente só, ela deixou Jesus para trás. E a essência do nosso culto é o Espírito. A essência da nossa geração, a minha, do Paulo André, do Marcinho, do pastor Nicodemos, nós crescemos na mesma fase. Nós vimos de tudo. Participamos de tudo. E sumiu tudo. Nossa geração só tinha 3 lugares para ir: igreja, trabalho e casa. Aí os nossos pais oraram, nós oramos, e Deus melhorou um pouquinho. Aí nossos filhos encontraram um 4º lugar para ir: a escola. E quando chegaram na escola, se perderam. Porque para ser amiguinho do amiguinho descolado, para ser parte daquele grupinho inteligente, tem que se vestir como eles, tem que falar como eles, tem que parecer como eles. O pai e a mãe não estão vendo, então meu pai e minha mãe são da idade da pedra, eu posso fazer o que eu quiser. Tem moças da igreja que carregam 2 roupas, uma dentro da sacola de ir para a escola. Sai de casa como a mãe quer, no meio do caminho trocam para ir para a escola do jeito que os amigos querem. Perdemos os valores. A minha geração sabia o que queria, porque a gente só ia para a igreja.
A gente crescia vendo pregador. Nossa alegria era ir para casa de alguém, pegar uma fita cassete e colocava lá para escutar. O dia que eu escutei aquele japonês pregar a primeira vez, meu Deus, eu imitava a língua estranha dele. Pastor Hidekazu Takayama. Eu imitava a língua estranha dele. Conta para ninguém. Meu Deus, quando eu vi Gilmar Santos pregar, é hoje, Jesus. Cheguei no culto de mocidade de hoje, vocês vão ver o que é um pregador. Eu botei a mão no púlpito e disse: meu Deus, meu Jesus querido, eu não vou pregar mais, depois eu vou continuar. Adore. E eu fazia tudo aquilo, não acontecia nada. Eu falei: Jesus, por que ele faz e acontece, e quando eu faço não acontece? O Senhor disse: porque eu não preciso que você seja um eco de ninguém. Você pode ser uma voz. Pega isso, você pode ser uma voz. Mas nós tínhamos desejo, porque as nossas referências eram essas. Hoje a sua referência é a Kéfera. Felipe Neto. Ronaldo Gaúcho. A sua referência é a Débora Seco. Acabou tudo. Me diz, qual foi a última vez que você ouviu alguém interpretar línguas? Talvez aqui seja diferente. Lá para o interior, acabou. Me conte qual foi a última vez que você ouviu um irmão ou uma irmã contar um testemunho que foi arrebatado em espírito no culto e caminhou com o Senhor no céu e no inferno e voltou para contar. Me diga qual foi a última vez que você ouviu uma profecia, não profetada, profecia, daquela que quando o profeta fala, vai subir no arrepio do calcanhar até a nuca. Você tem medo de olhar para cima, porque você sabe que se olhar para cima, você vai ver a face de Deus te olhando. Perdemos tudo isso. Congregamos em templos de Salomão, mas eu tenho saudade do cenáculo. Temos ouro e prata. Acabou, levanta e anda. É a igreja de Corinto que perdeu tudo. Paulo podia ter abandonado, podia ter dito: acabou, então acabou. Fiz minha parte, lavei minhas mãos, mas não. Ele pega uma nanquim, pena e papiro e escreve uma carta para a igreja de Corinto. E ele começa dizendo assim: eu sei que as coisas estão ruins, mas ainda tem um remanescente aí. E para este remanescente, assim diz o Senhor, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para esta vigília, nesta madrugada. Jesus te trouxe nesta madrugada aqui para te dar um chacoalhão. E por falar em chacoalhão, levante a mão direita para o céu. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado e agarra essa criatura, por favor. Quem sabe ela acorda. Chacoalha ela até ela ficar irritada. Irrita, com vontade. Com vontade. Eu vou aqui com o pastor presidente. Irrita ele. E diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a criatura, sacode. Diga: para isso. Deus te trouxe aqui para te dar um sacode nessa noite. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé, a sua igreja, o seu ministério, o seu casamento. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua história. Você crê nisso? Fica de pé comigo. O céu está aqui. O céu desceu aqui. Pegue na mão de quem está do seu lado. Nós não precisamos de uma receita nova. É só usar os ingredientes antigos. É só orar o velho e sempre moderno Pai Nosso. Porque no Pai Nosso estão as 3 maiores necessidades de um ser humano: pão, perdão
e livramento. Quem sabe se chamarmos Ele de Pai hoje, Ele resolve, como um pai que vem de viagem, trazer um presente novo para os filhos. Feche os seus olhos. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é. Canta. No céu. Pede. Deixa o céu descer. Solte a mão do seu irmão e pede. Deixa o céu descer. Pede o céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Em nome de Jesus Cristo, onde houver um homem e uma mulher que compreenderam a urgência desta palavra, que o Deus que levantou Paulo atravesse os céus que nos separam e desça em corpo presente aqui na Assembleia de Deus, Ministério Ferreira. Que o Senhor comece a caminhar entre estes castiçais que aqui estão. E onde houver um homem, uma mulher que tem uma vocação divina, uma chamada divina, que sejam tocados pelo poder do Eterno. Que caia sobre nós a sua glória.